Olá pessoal, vamos ver aí se está tudo funcionando. Ver quem já entrou, se puder avisar se o áudio tá ok. Obrigado, tá? Chegando aí. O áudio tá ok, gente? Quem entrou aí tá escutando o que eu falo? Deixa eu ver aqui as conexões. Tá ok, obrigado. Tá, obrigado, valeu. Novidades, hein, Adriano? Fim do ano, ó. Então vamos lá, vamos entrando, pessoal, para falar o Winnicott. Vai ser bem legal, tive umas ideias aí. Dá um tempinho aqui. Tem pessoal descobrindo agora que é no Instagram. No Instagram, gente, no Instagram que está acontecendo. E... Muito bem. Bom, vou falar um pouco aqui da estrutura, de como vai funcionar. Que semana passada teve o do Lacan, então muita gente já participou, já sabe, né, já sabe como é que é o funcionamento. Mas assim, né, o projeto, aí, se eu posso chamar assim, eu chamo de deformação. E a ideia inicial de pensar no deformação é que eu não quero formar ninguém, né? Uma coisa... Eu quero trazer um pouco a forma que eu leio o Winnicott, né? A forma que eu leio o Lacan, a forma que eu leio alguns desses autores, e que muitas vezes ajuda quem está estudando, quem está caminhando por aí, né? E quem quiser conhecer, se aprofundar, pode ser um bom começo. Então, quem está aqui provavelmente está participando do grupo do WhatsApp. Então a ideia é fazer assim, de quarta-feira à noite, quinzenal, o grupo a live no Instagram. Aí tem o grupo do WhatsApp, onde a gente pode trocar informações, trocar mensagens, né? Tanto que algumas mensagens que aparecem aqui eu não consigo responder agora, né? Porque senão fico toda hora empacando. E deixo mais para conversar com o pessoal. Quando acaba a live, o pessoal vai mandando perguntas, contribuições lá no grupo do WhatsApp. Então, quem quiser participar do grupo do WhatsApp, é só pegar ali, lá no meu Instagram, você tem lá o telefone, é só você mandar uma mensagem ali que está resolvido, tá bom? Essa live aqui, ela tem a duração de 50 minutos, que depois disso o Instagram corta o vídeo, né? E a ideia é trabalhar esse livro agora. Já teve lá, acho que a maioria que está aqui já acompanhou o Winnicott do Zero, que eu trabalhei o livro do Adam Phillips, chamado Winnicott, né? Foram acho que umas 25 aulas sobre o assunto. E dando continuidade, né? Caminhando, eu escolhi um livro, meu livro favorito, é O Ambiente e os Processos de Maturação. Eu comecei a ler em 2006, tem até aqui a data de quando eu comecei a leitura. Então eu acho que é um livro muito legal, acho que tem uma caminhada aqui, fazer esse livro inteiro vai ser uma caminhada, mais ou menos uns 2 anos para conseguir atravessar tudo isso. Então se tudo der certo, se todo mundo tiver paciência, ficaremos 2 anos estudando esse livro aqui. Certo? Então, vocês têm aí o PDF, que eu já enviei para vocês no grupo, provavelmente, tem gente que tem o livro, e vou fazer alguns comentários, né, um pouco da introdução que ele fala, e também um pouco do capítulo que diz sobre a psicanálise do sentimento de culpa, que é o primeiro capítulo desse livro. Vou fazer alguns comentários. É um pouco diferente do que eu faço nos outros cursos, né? Tipo, os cursos tipo o Winnicott do Zero, que lá eu pego um vídeo, faço um vídeo de 15 minutos, que eu faço um resumão, né? Aqui eu vou tentar, de alguma forma, lendo alguns pontos, trazendo mais pontos, um pouco mais extenso o comentário, a leitura. E também sem pressa, né? O Winnicott do Zero, a coisa aconteceu em 2 meses, só que vai acontecer em alguns anos. Então, se você tem ambiente de processo de maturação, você tem logo de cara, acho que vale a pena passar por isso, já que você está entrando aí em Winnicott, uma nota do editor que vai dizer: este volume reúne estudos tanto publicados como inéditos do Dr. Winnicott sobre psicanálise e desenvolvimento da criança, de 1957 a 1963. Né? A série de estudos apresentados aqui, ó. E é muito legal você pegar isso aqui, porque praticamente todos os livros do Winnicott
não são livros escritos, assim, sentei para escrever um livro. Os livros deles, normalmente, né, são compilados de artigos. Então você tem aqui, né, são vários artigos que foram unidos, né, e criado esse livro aqui. O único livro que o Winnicott de fato sentou para escrever, ou escrever um livro, é o Natureza Humana, né, que é um livro muito legal, um livro pequenininho assim, mas muito denso, a parte final dele. Mas é só ali que de fato ele sentou para escrever um livro. Aqui você tem essa compilação de textos, e quem faz essa compilação é um cara chamado Masoud Khan. Então, se você enxergar aí, você tem no livro, ó, o Masoud Khan. Então, esse é um cara muito interessante, ele é meio que um braço direito do Winnicott. Ele é um cara que tem um trabalho muito legal sobre as perversões, né? Ele tem acho que é Quando a Primavera Chegar, alguma coisa assim, o nome do livro dele, né? Então, ele é o cara que, graças a ele, que muita coisa foi organizada, assim, do Winnicott, né? Que o Winnicott até comenta em determinado momento, assim, ele fala: eu não, quando vou escrever alguma coisa, eu não vou procurar quem já falou algo. Eu escrevo o que eu bem entender, eu escrevo o que eu acho, o que eu penso do assunto, e depois o Masoud Khan vai lá e fica caçando quem já falou para fazer as referências. Então o Masoud Khan tem essa importância, inclusive, para dar peso, fundamentação para o que o Winnicott fala, muitas vezes. Certo? Então vale muito a pena. E aí, caminhando mais um pouquinho, você vai ter os agradecimentos, acho que não precisa falar disso. Depois você tem o prefácio edição brasileira, que eu acho que é bacana. Deixa eu ver se tem aqui algo importante para a gente falar disso. Acho que não. Acho que tem um pontinho aqui, umas coisas bem interessantes, né? Que quem já está acostumado com o Winnicott está acostumado com isso, mas passa assim, ó. Nessa parte de prefácio edição brasileira, vai dizer assim, ó. Neste livro, o Winnicott nos convida a brincar com o seu pensamento, ou seja, cria durante a leitura um espaço transicional que permita viver a experiência com tudo o que ela possibilita. Claire Winnicott, sua esposa, né, sua segunda esposa, comenta que a capacidade de brincar era central, não apenas em sua obra, como em sua própria vida. E lembra um comentário feito por um amigo caracterizando a relação dos dois. Você e Donald Winnicott, brincam. Logo de cara, assim, eu sei que aqui o pessoal já não pensa dessa forma, mas vai que, né? Sempre tem alguém que pode pensar dessa maneira. Brincar não significa a capacidade de brincar, de pegar um brinquedo e começar a fazer uma brincadeira, não é simplesmente isso. Você pode pensar assim, uma criança ela pode brincar completamente alheia ao mundo, então ela está brincando ali de forma até fechamento autístico, naquela coisa, só ela brinca e está completamente alheia de tudo que está à volta dela, né? Então isso não é um brincar, porque não está compartilhado, né? Não está uma zona intermediária, assim como aquela criança que o tempo todo está toda hora se voltando para o seu externo, também não consegue entrar nessa transicionalidade. Uma coisa que eu acho muito legal de começar a pensar é a criança que brinca, mas ao mesmo tempo ela está lá brincando, não sei o que, e a mãe fala, vem comer, já vou, mas ela continua ali. Então tem alguma coisa, ela está em conexão, mas ao mesmo tempo ela está no brincar dela. Então é algo mais para essa ordem, né? Não significa que você vai brincar com o seu paciente de coisas tipo amarelinha, de sei lá o que. Lembrando que, né, acho que nessa altura do campeonato, você já não pensa que o Winnicott é um psicanalista de crianças, né? Ele é um psicanalista de adultos, inclusive, né? Ele vai escutar a criança do adulto. E se você for pensar, o manejo básico, né? O índice para conseguir avaliar a saúde de uma pessoa através do brincar. Então, obviamente que o brincar, quando você fala de um adulto, você não está falando da brincadeira. Tipo, o paciente passa, você dá uma sardinha na bunda dele. Não se trata disso, né? O brincar é muito mais a capacidade criativa. E a maior das capacidades criativas é criar a si mesmo, né? Então começa dizendo isso, e aí o Masoud Khan tem uma fala aqui, uma citação que é famosa, que é assim: não conheci nenhum outro analista, mas inevitavelmente ele mesmo. Foi essa qualidade de ser inviolavelmente eu mesmo que lhe permitiu ser tantas pessoas diferentes para criaturas tão diversas. Cada um de nós que o conheceu tem seu próprio Winnicott, e ele jamais respeitou a versão que o outro tinha dele, afirmando o seu próprio estilo de ser. E contudo permaneceu sempre inexoravelmente Winnicott. Aí eu acho legal essa citação, acho que tem um pouco de uma inflamada aí do Masoud Khan, porque eu acho que isso acontece com vários autores, né? Você tem autores, você tem lá, você pega duas biografias do Freud, são Freuds diferentes, você tem lá os Lacans diferentes, então, não sei, eu acho que o Winnicott tem essa característica, né, do inventivo, do criativo,
que é uma marca da abordagem dele, e obviamente você tem que tratar o Winnicott dessa forma também, né? Cada um faz o seu próprio Winnicott, mas só tomar cuidado para não vir uma falta de rigor total. Então, se está liberado fazer o Winnicott que eu quero, eu vou fazer, né, qualquer coisa, não é bem por aí. Então, só essas dificuldades, eu já falei numa live anterior, que enquanto o Lacan é uma leitura que desavisados não vão conseguir ler, o negócio é tão fechado que você tem que estar muito a fim de ler. O Winnicott é um cara que engana, porque parece que é fácil a leitura e tem algumas coisas que estão ali truncadas e disfarçadas, né? Então tem esse perigo de às vezes não fundamentar muito algumas coisas de Winnicott. Que bonito, ele falou aqui do bebê, o cobertorzinho, a ponta do travesseiro. Cuidado que não se trata só disso, né? Isso é só uma pontinha de uma coisa, então tem muito mais. Aí conta um pouco da história dele, deixo para vocês lerem aqui, que vai contar um pouco de porque ele escolhe ser médico, né? Acontece um acidente com ele não quer nunca mais ficar na mão de médicos, enfim. Então essa é uma introdução feita pelo José Outeiral, foi um dos caras assim a trazer o nome do Winnicott para o Brasil. Ele, Gilberto Safra, que é um cara assim incrível também na clínica, enfim. E aí começa a introdução, né? A introdução aqui na página 15, que é a introdução feita pelo próprio Winnicott. Então vamos entender aqui o que ele está querendo dizer algumas coisas. Ele vai dizer assim: o objetivo principal dessa coletânea de estudos é retomar a aplicação das teorias de Freud à infância. Cuidado, o Winnicott, ele dá umas enganadas na gente. Então fala assim, o objetivo principal dessa coletânea é retomar a aplicação das teorias de Freud à infância. Só que ele vai fazer essa retomada, mas não de forma assim, é isso que o Freud já falou. Ele tem uma forma crítica e, na verdade, ele vai falando a forma do Freud, mas introduzindo a dele ali, né? Então é muito interessante, eu já falei na live uma vez sobre isso, que existem textos mais iniciais do Winnicott que tem uma preocupação muito grande por como aquele texto vai passar pela Melanie Klein, né? E então algumas coisas eles dizem concordar e não sei o que, mas assim, diz, de acordo com Freud, com a Klein, blá 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 blá. Aí ele traz um outro ponto de vista dele e depois conclui. Por isso concluo assim como Freud e não seguiu Freud coisa nenhuma. Então tem umas coisas que nem sempre ele está seguindo, mas ele diz que está. Quando você pega ele mais para o final da vida dele, vai ficando mais à vontade, acho que mais criativo para dizer o que ele bem entende, aí você já tem uma coisa um pouco mais direta, né? Você pega, por exemplo, o Brincar é a Realidade, é um livro muito direto, assim, você vê ali o livro mais criativo de todos dele. Então é interessante pensar nisso, ele vai lá concordando, mas colocando lá a sua forma de pensar, que muitas vezes não tem nada a ver com o que o Freud falou. Enfim, ele diz assim, Freud demonstrou que a neurose tem seu ponto de origem no relacionamento interpessoal do amadurecimento inicial, pertencente à época da lactação. Participei do estudo da ideia de que os distúrbios mentais necessitando hospitalização dependem de falhas do desenvolvimento na primeira infância. O distúrbio esquizofrênico, nesse sentido, se revela como negativo do processo que pode ser descrito em pormenores como o processo positivo de maturação da primeira e segunda infância do indivíduo. Então vamos desmembrar aqui, né, traduzir algumas coisas. Então ele vai dizer assim, o Freud está dizendo que a questão da neurose tem a ver com um relacionamento interpessoal. Ou seja, interpessoal, interpessoas, tem mais de uma pessoa aí. Que é uma coisa que o Greenberg Mitchell vai citar num livro chamado Teoria das Relações Objetais, Teoria Psicanalítica das Relações Objetais, não lembro agora, que ele fala assim, os freudianos, né, eles sempre tomam algo como certo que já existe uma pessoa lidando com uma pessoa. E colocam assim, o Winnicott aqui ele vai dizer, e aqueles pacientes que ainda não chegaram a ser pessoa? Então, é esse tipo de paciente que ele está falando. Então ele vai dizer, participei do estudo de ideias, e lembrando, o Winnicott é um cara, enquanto Freud se atendeu criança foi o Hans, e olha lá, tem uma lambança, né? O Hans era amigo da família, o Freud já tinha atendido, acho que era a mãe do cara, do Hans, o medo do cavalo do Hans, o Freud tinha dado um cavalo de madeira para o Hans no Natal, enfim. Essa lambança, agora quando se fala do Winnicott, é o cara que atendeu 60 mil crianças, 60 mil, né? Então ele tem ali uma experiência empírica que talvez nenhum outro tenha. Então ele vai dizer assim, né, o distúrbio esquizofrênico se revela como um negativo do processo que pode ser descrito como positivo da maturação. Então o que isso quer dizer? O Winnicott, ele é um cara que ele tem uma visão otimista do ser humano, né? Quando você pega lá
a classificação do Maslow das forças da psicologia, a primeira força behaviorismo, a segunda força psicanálise, a terceira força humanismo, gestalt, fenomenologia, a quarta força transpessoal, que vai dizer, a primeira força é pessimista porque ela fala da determinação da resposta do indivíduo ao ambiente. Não, a psicanálise ela é pessimista por conta do determinismo psíquico, né, o desejo inconsciente. E quando você pensa na terceira força, começa a ser mais otimista, porque você tem ali uma capacidade do sujeito se expandir até infinitamente, essas coisas. Então, e é muito legal porque eu enxergo o Winnicott mais caindo para a terceira força, apesar de ele estar aqui na segunda força, que é a psicanálise, ele encosta na terceira força. Tanto é que vários pensadores aproximam o Winnicott de Heidegger, por exemplo, né, caras mais da fenomenologia, e tem lá a sua explicação. Mas o que eu estou querendo dizer tudo isso, que é um cara otimista, porque ele vai dizer assim, nós nascemos, né, com uma herança que é a tendência inata à integração. Nós temos uma tendência inata a nos integrar em uma unidade. Então, se tudo der certo, o processo de maturação vai acontecer. Então, o indivíduo nasce, a gente chama de sujeito, o indivíduo nasce, então ele vai, se tudo der certo, numa linha ascendente de, então, parte de uma dependência absoluta, caminhando até uma independência relativa, né? E se nada atrapalhar, tudo vai acontecer de forma natural. O que seria um adoecimento para o Winnicott psíquico? É quando alguma coisa atrapalha o caminho. Então, um processo está acontecendo e aí uma falha ambiental impede que o caminho continue. Então, em linhas gerais, o que acontece? Quando tem essa falha, o falso self vai dali para frente e a parte verdadeira fica ali, estagnada, parada. Aí, pensando nesse sentido, o objetivo da análise, muito mais do que o analista falar grandes coisas, é muito mais oferecer o suporte, oferecer o cuidado para que o próprio paciente possa retomar o processo que naturalmente está impregnado nele, que é a tendência inata à integração. Então, dentro desse sentido, existe quase uma autorrealização aí, que é inerente ao indivíduo. Então, nesse sentido, ele é mais otimista. Então, é aí que eu enxergo que ele fala do positivo, né? Aquilo que, então, vai sendo acrescido, e a questão da esquizofrenia quando algo está em déficit, algo está faltando. E aí a gente poderia pensar na questão da falha ambiental, num período ainda de dependência absoluta que levaria a esse tipo de consequência que é a esquizofrenia. Mas isso aí a gente vai falar mais ao longo dos textos aqui. E ele vai dizer, dependência na primeira infância é um fato. Nesses estudos, tento inserir a dependência na teoria do desenvolvimento da personalidade. Palavra-chave para o Winnicott, dependência. Nascemos numa dependência absoluta e nosso processo de amadurecimento vai para uma dependência relativa e depois rumo à independência. Nunca somos completamente independentes. Sempre precisamos do outro. Na sequência, então, depois se a gente for pensar da infância até a vida adulta, madura, depois começa um processo de uma dependência relativa e então uma dependência absoluta, muitas vezes ali no final da vida, na velhice. E coisa que o Winnicott abominava, né? Ele diz assim, queira eu estar vivo na minha morte. Eu não quero chegar na minha morte dependendo de todo mundo ali, acamado, coisas do tipo, né? Super dependente. Eu quero morrer, enquanto eu tiver um pouco de autonomia criativa, né? Certo? Então, vai dizer isso. Então, a palavra-chave aqui, dependência. E a psicologia do ego só faz sentido se firmemente apoiada no fato da dependência. E por quê? Porque vai dizer que a psicologia do ego tem que raciocinar com a ideia de ego auxiliar, que está na parte de baixo. Então, o bebê, quando nasce, ele tem lá uma tendência inata à integração, não tem um ego ainda integrado, né? O ego ainda... Imagine aqui, ó, que os pontos do meu dedo, da ponta dos meus dedos, são as várias partes do ego, né? O ego está desmontado. O Winnicott até faz uma analogia bacana. Ele fala, um bebê quando nasce, ele está todo aberto, é braço para um lado, braço para o outro, perna para um lado, perna para o outro, pescoço tudo solto, tudo solto. Quem que vai oferecer unidade para tudo isso? Então, quando a mãe pega no colo, o cuidado materno, né? Não precisa ser a mãe, mas é o cuidado materno, pega no colo, ela reúne todas essas partes, ela junta as partes do bebê num centro e sustenta. Então ela empresta a própria integração dela e integra o bebê aqui no colo. Tanto é que esse cuidado inicial chamamos de holding, né? Então o bebê está aqui sustentado nesse holding, nesse braço aqui que sustenta o bebê. Beleza. Então ele vai dizer assim, então imagine, ele coloca que da mesma forma que o corpo é dessa maneira, o ego do bebê também é dessa maneira, ele também está não integrado. E vai ser o suporte egóico materno, né? Então, o que é o suporte egóico materno de uma forma mais prática? Você pega lá um bebê que, por exemplo, está num ambiente que é muito barulhento.
A mãe então sente que é muito barulho para o bebê, ela vai lá e tira ele do ambiente, coloca alguma coisa para proteger. A luz está muito forte no olho dela, vai lá e coloca, faz uma cabaninha assim, coloca alguma coisa para proteger. Então, aquilo que o bebê ainda não teria condições de experimentar e dar conta daquilo, a mãe meio que pega aquilo, diminui e coloca em doses homeopáticas. Então, isso é um ego auxiliar, né? Ela ajuda na possibilidade de experimentação. Então, vamos imaginar assim, então essa mãe ofereceu esse cuidado, juntou os pedacinhos todos, quando juntou o bebê, então tem uma experiência que integra na sua personalidade, depois a mãe solta esse bebê, porque ele vai dormir, não sei o que, e ele volta para o estado de tranquilidade, de uma não integração. E aí na sequência, né, na constância desses cuidados aqui, essa integração passa a ser algo uma hora do bebê. Então, ele começa numa dependência absoluta, porque ele depende do outro totalmente para conseguir aglutinar suas partes. Depois, cada vez menos ele precisa disso, né, mas sempre vai precisar do outro. Então, por isso que ele vai dizer, o início do surgimento do ego inclui inicialmente uma quase absoluta dependência do ego auxiliar da figura materna e da redução gradativa e cuidadosa da mesma visão e adaptação. Ou seja, mães que não cuidam nada. Quando eu falo mãe, não começa aquela coisa... hoje em dia não dá mais para escutar isso, né? De falar, psicanálise fala que tudo é culpa da mãe. Não, né? É para quem não pensa, não estudou, sei lá, eu que fala, porque está falando essa besteira. Não é isso, né? A psicanálise fala assim, a importância da primeira figura. Essa primeira figura nós chamamos de cuidado materno, poderia ser qualquer figura. Então não é a culpa da mãe. Mas está dizendo aqui, ó. Então, inicialmente, essa mãe está completamente adaptada a esse bebê. Mas vamos imaginar assim, uma mãe que falha porque não está lá. Né? Falhas de cuidado porque ela se ausenta demais. Isso é uma falha. Mas também mães muito presentes também não é tão bom assim. Porque ela invade o bebê. É até uma coisa que eu já vi várias vezes na clínica, coisas do tipo, que às vezes é mais fácil quando você tem uma mãe, um pai, coisa assim, que são mais agressivos e violentos, né? Não só físico, mas uma violência assim de talvez não gostar, uma falta de cuidado, uma raiva, em que você consegue ver as pessoas à sua volta, ver o jeito que você é tratado, do que aquelas pessoas que são amadas, mas tanto que são sufocadas, né? Não é amor, obviamente, mas que é um amor que é tão sufocante que além de sofrer com esse excesso, também fica numa experiência de maluquice, porque assim, ninguém está vendo o que eu estou vendo, então será que de fato eu estou, né? Será que de fato então eu estou sendo mal cuidado? Então quase uma experiência de loucura. E muitas vezes quando chega na clínica, quando chega na terapia, que começa a se dar conta de que, né, aquele excesso de cuidado na verdade não era um cuidado. Então por isso que ele vai dizer assim, uma mãe que depois redução gradativa e cuidadosa da mesma visando a adaptação. Isso faz parte do que eu denomino maternidade suficientemente boa, né? Outra palavra importante, suficientemente boa, para os psicanalistas winnicottianos, suficientemente bom. O que significa suficientemente bom, além de travar a língua toda vez que eu tenho que falar isso? Suficientemente bom implica um analista suficientemente mal. Ou seja, você tem que ser bom o suficiente. Se você é completamente bom, o bebê está aqui, ele não sai para o mundo. Está o tempo todo ali, não sai para o mundo. Agora, se o ambiente é suficientemente bom, aos poucos ele vai falhando e essa falha gradual vai possibilitando o bebê de sair desse seu isolamento e caminhar para o mundo, né? Então, por isso que a gente pode dizer assim, as falhas são ruins? Não. O ruim é quando a falha é muito grande para a capacidade do bebê suportar. Porque falhas nenhuma também é problemático. Então, por exemplo, cuidados mecânicos, né? Vamos inventar máquinas que cuidem de um bebê, vamos fazer um tipo de cuidado tão perfeito que o bebê não vai ter... Cara, é péssimo, né? Porque o ser humano é um ser que falha. E a gente precisa transmitir essa nossa característica falha para a questão humana do bebê. Então, caminhando aqui vai dizer isso. Nesse sentido, o ambiente figura, entre outros aspectos essenciais da dependência, no meio do qual o lactente está se desenvolvendo, utilizando mecanismos mentais primitivos. Tá? Aí ele vai dizer, então começou lá em cima falando do Freud, vou retomar algumas coisas do Freud e ele traz na sequência. Um aspecto do obstáculo ao surgimento do ego, produzido por falha no ambiente, é a dissociação, que se verifica nos casos borderline, né? Em termos de self verdadeiro e falso. Desenvolva esse tema com um ponto de vista próprio, observando sinais indicativos dessa dissociação em pessoas normais e na vida diária. Aí ele vai dizer assim, né, ó, um self particular reservado para intimidades e um self público orientado para a socialização.
Então ele tá dizendo, ele já começou dizendo, ó, Freud começou falando das neuroses, das relações interpessoais. Porém, na minha experiência, eu vi ali os pacientes esquizofrênicos que têm a ver com algo negativo nesse processo inicial da primeira infância. Depois ele traz, também tem os pacientes de uma falha, no caso do borderline, então assim, algo também muito primitivo. E ele vai caminhando e vai dizer, ó, virando a página, examina-se também a origem da tendência antissocial. Acredito que esta seja uma reação à perda de algo e não resultado de uma privação. Nesse sentido, a tendência antissocial é própria do estágio de dependência relativa, lembra? Dependência absoluta, dependência relativa, rumo à independência. Então vai dizer, não dependência relativa e não absoluta. Absoluta foram as anteriores. O ponto de origem da tendência antissocial no desenvolvimento da criança pode estar até na lactência, quando o ego do bebê já adquiriu autonomia, possibilitando então a criança ser traumatizada, ao invés de deformada quanto ao funcionamento do ego. Outro ponto muito legal aqui, ele vai dizer aqui, ó, para existir trauma tem que existir um indivíduo para ser traumatizado. Só que o bebê humano inicialmente ainda não é um eu, ainda é uma tendência inata, né? um vir a ser. Então quando acontece um tipo de falha nesse momento muito inicial, você não vai ter um trauma, você vai ter uma deformação de formação do ego, né? Uma deformação de formação, aproveitando deformação, que é o nome do grupo, mas é uma deformação no sentido de que fica sempre uma tendência a uma desintegração depois. No caso aqui da tendência antissocial, já acontece na dependência relativa, e falhas na dependência relativa não levam a uma deformação, e sim, agora sim, a um trauma. E aí, como corolário, né, como consequência, a maioria dos distúrbios psicóticos são encarados como intimamente relacionados a fatores ambientais, sendo a neurose mais natural, em essência, o resultado de conflito pessoal, e não algo passivo de ser evitado por criação adequada. Então, o Winnicott, acho que é uma fala que é muito legal para você pensar, que é assim, Freud está falando da relação de uma pessoa com uma outra pessoa, certo? Então, é um sujeito com um objeto. Só que o Winnicott vai dizer, quanto mais para trás você for no desenvolvimento de uma pessoa, de um ser humano, menos importância tem o objeto e mais passa a ter importância o ambiente em que ele está inserido. Então, quanto mais para trás eu vou no desenvolvimento, menos eu falo de objeto, mais eu falo de ambiente. Então, para ele, as questões neuróticas têm a ver nessa relação com o objeto. Quando ele já está chegando na questão da psicose, ele está falando das questões da relação, da sustentação do ambiente para esse indivíduo, certo? E vai dizer mais para frente, discuto também, como o tratamento do caso borderline, essas novas considerações teriam aplicação prática pelo fato desses tratamentos proporcionarem os dados mais precisos e significativos para a compreensão da primeira infância e da dependência do lactente. Então veja só, gente, que só aqui numa introdução de 2 páginas, que eu li por alguns pontos, já dá para tirar muita coisa do que o Winnicott vai falar. Então agora, vamos começar a trabalhar os textos propriamente dito. Primeira parte, estudos sobre o desenvolvimento. E aí chegamos no capítulo 1, a psicanálise do sentimento de culpa, um texto de 1958, né? É legal também você sempre dar uma olhada nos textos do Winnicott para quem ele escreveu aquele artigo. Então aqui está escrito, uma palestra proferida em uma série como parte de comemoração do centenário do nascimento de Freud. Então é uma palestra que ele falou para psicanalistas. Você vai ter artigos que são conferências, palestras, que ele falou para pastores, para sacerdotes, ou para uma rádio, que ele fala na BBC de Londres, se eu não me engano. Ou então ele está falando para médicos, então assistentes sociais. Então, dependendo do público, ele usa um linguajar diferente e aí eles passam umas ideias diferentes. É bem legal essa sacada aí. Então, aqui, psicanálise do sentimento de culpa. Vamos trabalhar aí, acho que dá para trabalhar a primeira parte desse texto aqui, até a parte do culpa e sua origem. Né? Que a gente tem aí mais 20 minutos de live, para não ficar cansativo e também para o Instagram não me boicotar. Então ele vai dizer aqui, nesse estudo não tentarei me aprofundar mais do que esse Edmund Burke, eu acho, né? Acho que é o Edmund, não sei. Que é um conservador, 1700 tralala, então um cara que vai falar dessa questão, conservadores, né? Toda a questão de culpa, toda a questão da moral, não sei o quê. E a própria palavra, dando uma lacaneada aqui, conserva a dor, né? Com curtificar. Que escreveu 200 anos atrás que a culpa se situa na intenção. A intenção, né? A culpa está ali na intenção. Outra dica aqui, o Winnicott vai fazer algo que ele sempre faz, que assim, ele começa falando de
autor ou do Freud, e ele vai sempre indo para trás para chegar na teoria dele. Porque ele sempre está dizendo assim, ó, tudo que esses caras estão falando é lá na frente em termos de desenvolvimento. Então ele fala de um, fala do anterior e chega na questão dele. Né? Então aqui, ó, os lampejos, não preciso mais disso. Os lampejos intuitivos ou mesmo construções elaboradas dos grandes poetas e filósofos carecem, contudo, de aplicação clínica. Ou seja, o cara tem lá essa opinião dele, que não tem nada de clínico, e vai dizer, ó, o psicanalista aborda o tema da culpa como se esperaria de quem tem o hábito de pensar em termos de crescimento, em termos de evolução do indivíduo humano, do indivíduo como pessoa e em relação ao meio que o rodeia. O estudo do sentimento de culpa implica para o analista o estudo do crescimento emocional do indivíduo. Olha que legal. Geralmente considera-se o sentimento de culpa como algo que resulta do ensinamento religioso ou moral. Muito comum falar isso, né? Porque é o cristianismo que coloca a culpa em nós. Porque não sei o que coloca a culpa em nós. Coisa que o próprio Freud já fala lá atrás. Né? Ele vai dizer assim, que primeiro vem a culpa, depois vem a religião. Né? Ele vai lá pegar os textos que ele trabalha sobre Dostoiévski, né? Principalmente os Irmãos Karamazov, que é o livro favorito dele, que vai mostrar a questão da culpa, que a culpa é meio que anterior a tudo. Né? Não é a religião que leva a culpa, mas sim a culpa que leva a religião. Mas não vou entrar nisso, porque está em Freud do zero, olha lá que você entende o assunto. Então aqui tentei estudar o sentimento de culpa não como algo a ser inculcado, né? Ser impresso no outro, mas como um aspecto do desenvolvimento do indivíduo. Influências culturais são importantes, obviamente, mas essas influências podem por si só ser estudadas como superposição de inúmeros padrões pessoais. Então ele está dizendo assim, você tem a ideia da culpa como a intenção, depois vai mais, não, mas vamos pensar clinicamente, a culpa como algo advindo da religião ou da cultura, mas ele fala, a culpa cultural nada mais é que uma sobreposição da culpa individual. Então precisamos entender o individual para chegar no coletivo, né? Para entender o social. Por isso que ele fala assim, dito de outro modo, a chave para a psicologia social e de grupo é a psicologia do indivíduo. Né? Dito de outro modo, nossa, aqui está funcionando, nem se eu travou. Está funcionando. Dito de outro modo, a chave para a psicologia social e de grupo é a psicologia do indivíduo. Então, para entender o social, eu preciso primeiro pensar no individual. Essa é a forma que ele traz. Aí Granda ele diz assim, não é necessário... Aí vai dizer assim, simplificarei minha tarefa dividindo meu exame do problema em 3 partes principais. Então, quais são as 3 partes? Primeiro, o sentimento de culpa naqueles indivíduos que desenvolveram e estabeleceram uma capacidade para experimentar o mesmo. Segundo, o sentimento de culpa no ponto de sua origem no desenvolvimento emocional do indivíduo. E terceiro, o sentimento de culpa como um aspecto que distingue pela sua ausência em certas pessoas. Finalmente, me referirei à perda e recuperação da capacidade de sentir culpa. Então aqui, nós vamos trabalhar hoje, que é o que o tempo vai dar, esse primeiro tópico, que diz aqui, a capacidade presumida de sentimento de culpa. Então vamos lá. Então lembrando só, ele está falando da culpa, a culpa como algo que basta só a intenção do sujeito, depois ele pensa na questão da culpa como algo religioso ou moral, cultural, melhor dizendo, e o cultural ele vai pensar, mas o cultural não resolve nossa questão, porque o cultural é a sobreposição do individual. Então vamos tentar entender a culpa no âmbito individual. Então ele vai dizer assim, no segundo parágrafo. Tem um pelo de gato aqui. Os trabalhos de Freud revelam como a verdadeira culpa se situa na intenção inconsciente, diferente lá do Burke. O crime verdadeiro não é a causa do sentimento de culpa. É antes o resultado dessa culpa. Culpa que pertence à intenção criminosa. Então veja aquela inversão que eu falei, né? A pessoa não sente culpa porque cometeu um crime. Pelo contrário, a culpa já existe, o crime então vem como decorrência, né? Então coloca aqui, o crime verdadeiro não é a causa do sentimento de culpa, é antes o resultado dessa culpa. Então vem a culpa e por conta da culpa eu cometo o crime. Somente a culpa legal se relaciona com o crime, a culpa moral se relaciona com a realidade interna da pessoa. E aí coloca, Freud conseguiu achar sentido nesse paradoxo, né, de que primeiro veio a culpa e depois vem o crime. Nas suas formulações teóricas iniciais, ele estava interessado no id, nome pelo qual se referia aos impulsos instintivos, e no ego, nome pelo qual ele chamava aquela parte de seu eu total, que se relacionava com o ambiente.
O ego modifica o ambiente para conseguir satisfação para o id e freia impulsos do id para que o ambiente possa oferecer o máximo de vantagens, do mesmo modo para a satisfação do id. Mais tarde, Freud usou o termo superego para denominar o que é aceito pelo ego para uso no controle do id. Então isso daí, segunda tópica do Freud, o id e o ego, vocês já devem conhecer provavelmente, então não tem por que ficar tanto aqui. Aí o Winnicott ele vai falar um pouco mais do Freud, mas ele começa a dar umas cutucadas críticas assim, né? Vamos ver o que ele está dizendo. Freud lida com a natureza humana em termos de economia, né? Investimentos libidinais. Economia, investimento de dinheiro, investimento de libido, né? Simplificando o problema deliberadamente. Então ele está dizendo assim, simplifica demais para conseguir formular sua teoria. Existe um determinismo implícito em todo esse trabalho, a premissa de que a natureza humana pode ser examinada objetivamente e que podem ser aplicadas a elas as leis que são conhecidas em física. Então aí Freud usa muito metáforas da física, metáforas de guerras, né? Então de tropas invadindo, não sei o que, defesas e tudo mais. E o Winnicott vai dizer que isso, para falar do humano, é demasiadamente simplificado, né? Uma coisa muito simplificada fazer dessa forma. Enfim, tá uma certa crítica. Em termos de ego e id, o sentimento de culpa é pouco mais do que a ansiedade com uma qualidade especial. Ansiedade sentida por causa do conflito entre amor e ódio. O sentimento de culpa implica a tolerância da ambivalência. Então sabemos disso, né? Você tem lá a ambivalência, então você pega aí o Homem dos Ratos, caso clássico aí da psicanálise, um caso de um sentimento de culpa muito forte, que ele fica ali, né, se ver a mulher nua, o pai morre, né, uma frase meio sem sentido, aparentemente, e que tem a ver justamente com isso, né, que existe então uma série de afetos pelo pai, mas o afeto, a questão do ódio está recalcado, né, tanto por ele, pela mulher também. E aí então ele precisa se deparar com isso, e quando ele se depara com a questão do ódio e do amor, essas duas coisas, essa ambivalência, vem o peso, né? O peso de perceber que você destruía quem você amava e vice-versa, né? Então ele vai caminhar assim, o sentimento de culpa implica a tolerância da ambivalência. Como é bem conhecido agora, Freud descobriu na análise de adultos mais neuróticos do que psicóticos que ele retornava regularmente à primeira infância do paciente, a ansiedade intolerável e ao choque entre amor e ódio. Então, só concluindo o que a gente já falou aqui, né? E vai dizer embaixo aqui, né? Um caso da paciente, ele coloca aqui, assim, o menino normal chegava a um relacionamento com sua mãe que era envolvido o instinto e o sonho continha um relacionamento amoroso com ela. Isso levava ao sonho da morte do pai, Édipo, né? Clássico. Que por sua vez levava ao medo do pai, e o medo do pai fosse destruir o potencial instintivo da criança. Isso é designado como complexo de castração. Ao mesmo tempo, havia o amor do menino pelo pai e seu respeito por ele. Então você tem aí a ambivalência dos sentimentos com essa figura do pai. Tudo isso é muito simples, exceto pelo fato de apenas através de Freud se reconhecer que normalmente o clímax da ansiedade e da culpa tem uma data. A data é ali, 4, 5 anos, 6 anos, que é o auge do Édipo ali, do complexo de castração. Então tem uma data meio específica. Aí, ele vai caminhar um pouco mais para trás. Por quê? É muito comum ele sempre falar algo que o Freud disse, depois um pouco para trás para falar o que a Melanie Klein formulou disso, e depois olha para trás para chegar com a proposta dele. É muito comum esse movimento, ele vai fazer algumas vezes isso aqui. E isso, aliás, no curso que eu vou dar lá do Manual da Psicoterapia, é o primeiro ponto que eu coloco, como é importante enxergar questões que estão lá entre 3 pessoas, entre 2 pessoas, entre 1 pessoa. Freud, Klein e Winnicott. Mas isso aí é assunto com outro momento, os intervalos. E vai dizer, no conceito psicanalítico inicial, há pouca referência aos objetivos destrutivos do impulso amoroso, né? Ou os impulsos agressivos que somente na normalidade se tornam inteiramente fundidos com o erótico. Muito legal, muito densa essa parte, tem lá no Winnicott do Zero uma aula só falando sobre isso, né, os impulsos eróticos, os impulsos agressivos, como é que a coisa vai caminhar e poder então se fundir. Vamos trabalhar nisso à medida que for aparecer aqui também. Isso tudo necessitou eventualmente ser trazido na teoria da origem da culpa, e examinei esses desenvolvimentos mais tarde. No primeiro conceito, a culpa se origina do choque do amor com o ódio. Um choque que é inevitável, se amar tem de incluir o elemento instintivo que faz parte dele. E vai dizer assim mais para baixo.
Aí traz uma simples ilustração. Um menino de 8 anos de idade se tornou progressivamente ansioso e eventualmente fugiu da escola. Verificou-se estar sofrendo de um sentimento de culpa intolerável por causa da morte de um irmão, que ocorreu alguns anos antes de seu próprio nascimento. Ele tinha recentemente ouvido sobre isso e os pais não tinham ideia de que ele estava perturbado pelas notícias. Neste caso, não foi necessário para o menino ter uma análise prolongada. Em poucas entrevistas terapêuticas, ele se deu conta de que o incapacitante sentimento de culpa que sentia sobre essa morte era um deslocamento do complexo de Édipo. Então ainda estamos aí na esfera do Édipo. E vai dizer na sequência algo que também tem muito a ver com Édipo, que é a questão do superego. Ele vai dizer assim: a introdução do superego começa em 1923. Apesar que o Freud, lá em Luta e Melancolia, ele já percebe alguma coisa que funciona como um certo sadismo moral, né? Não, melhor, masoquismo moral, né? Com o estado do luto e o estado da melancolia, em que alguma coisa, o sujeito tem uma ele tanto se desinteressa pela realidade quanto o próprio eu, e existe um masoquismo contra o eu, né? Um masoquismo moral. Então ali já está aparecendo alguma coisa, como se uma parte do ego atacasse o próprio ego, que lá em 23 vai dar origem ao superego. Então ele vai dizer aqui, começa em 23, a introdução do conceito, e aí diz assim, na simplificação do complexo de Édipo, o menino introjetava o pai respeitado e temido, e por isso levava com ele forças de controle baseadas no que a criança percebia e sentia E por isso levava com ele forças de controle baseadas no que a criança percebia e sentia em seu pai. Esta figura paterna introjetada era altamente subjetiva e colorida pela experiência da criança, com figuras paternas outras além do pai verdadeiro, e também pelos padrões culturais da família. Aí ele coloca, a palavra introjeção simplesmente significava uma aceitação mental e emocional, e este termo evitava as implicações mais funcionais da palavra incorporação. O sentimento de culpa, portanto, implica que o ego está se conciliando com o superego. Então, beleza. Essa parte aí tá ok. Aí ele vai dizer mais embaixo, ó, o terceiro parágrafo dessa folha aqui, da 22, ele vai dizer assim, no meio do parágrafo: a ideia de introjeção da figura paterna resultou ser demasiado simples. Há uma história precoce do superego em cada indivíduo. Aí você já viu uma pincelada kleiniana, porque vai falar de um superego arcaico, né? Então vai falar então do elemento persecutório que já existe desde o nascimento do bebê, então até um ponto que ela vai confrontar Freud, né? Freud vai adorar isso, vai ficar tão feliz por isso, que além dela ser brilhante no que ela traz das inovações, ela vai lá e cutuca conceitos que ele já tinha estabelecidos. Então ele está dizendo isso, ó. Então é uma história precoce do superego em cada indivíduo. A introjeção pode se tornar humana e semelhante ao pai, mas nos estágios iniciais, os introjetos do superego utilizado para o controle dos impulsos e produções do id são sub-humanos e, na verdade, primitivos em grau máximo. Então, estou falando muito mais aí dos elementos persecutórios kleinianos, né? O seio mal da história. Por isso, não vemos estudando o sentimento de culpa em cada lactente e criança como ele se desenvolve de um modo cru, de algo semelhante ao relacionamento de um ser humano reverenciado, um que pode compreender e perdoar. Muito bem, então foi indo para trás. Aí, vamos pegar agora aqui a psicopatologia do sentimento de culpa. Então ele deu o cenário para a gente. A culpa inicialmente pensada lá nessa identificação com o pai, essa figura castradora que vai dar origem ao superego, depois ele diz, mas a questão do superego tem que ser pensada também anterior a esse momento que o Freud coloca, esses elementos mais primitivos iniciais que já estão ali, e vai trazer aqui, ó, psicopatologia do sentimento de culpa. Vai dizer, é comum encontrar pessoas que são sobrecarregadas por um sentimento de culpa e, na verdade, bloqueada por elas. Pois é. É você que está aí essa hora, né? Esse horário aí tem que estar sentindo muita culpa para poder estar estudando e estar acordado. Porque se fosse dormir, ia sentir culpado. Porque diz assim, putz, eu queria tanto estudar psicanálise, mas os cursos são caros. Aí o cara vai lá, monta um curso gratuito, é só você ir lá e assistir. E ainda tem gente que não vem, depois você se sente culpado porque não veio, né? Mas enfim. Ele diz aqui, ó, muitas vezes quando se depara com... eles carregam como uma carga nas costas como os cristãos. Nós sabemos que essas pessoas têm um potencial esforço construtivo. Muitas vezes quando se depara com uma oportunidade adequada para trabalho construtivo,
o sentimento de culpa não mais as bloqueia, e elas se saem excepcionalmente bem. Mas uma falha na oportunidade pode levar de volta o sentimento de culpa intolerável e inexplicável. Estamos lidando aqui com a normalidade do superego. E aí então ele vai trazer mais para baixo um ponto, acho que alto aqui dessa primeira parte, que vai dizer assim, podemos estudar esses excessos de sentimento de culpa em indivíduos que passam por normais, e que na verdade estão entre os membros mais valiosos da sociedade. Nós aqui, essa hora aqui, 11h45 da noite. É fácil, contudo, pensar em termos de doença, e as duas doenças que devem ser consideradas são melancolia e neurose obsessiva. Há uma inter-relação entre essas duas doenças e encontramos pacientes que alternam entre uma e outra. Aí ele vai trazer aqui, na neurose obsessiva, o paciente está sempre tentando acertar alguma coisa. Né? Quem é obsessivo está aí sabe disso. Ficou até sem graça agora, porque sabe que é você... mas fica muito claro para os observadores, e talvez para o paciente, que ele não terá êxito nenhum. Sabemos que Lady Macbeth não pode desfazer o passado e escapar às suas intenções malignas, por só lavar as mãos, os rituais obsessivos para tentar anular o que foi feito. Na neurose obsessiva, muitas vezes verificamos um ritual que é como uma caricatura da religião, como se o Deus da religião estivesse morto ou temporariamente inatingível. Lembrando que o Freud fala que a neurose, que a religião nada mais é que a neurose obsessiva da sociedade, né, com seus rituais, Freud dizendo, né, rituais que são inúteis, né, você tem lá toda a liturgia, não sei se é assim que chama, os procedimentos que você tem lá num culto religioso, uma missa, Freud fala, não serve para nada a não ser para tentar desfazer nossa culpa de ter feito o Salvador morrer, né, coisas assim. O pensamento obsessivo pode ser um aspecto onde cada tentativa é feita para anular uma ideia ou outra, nada acontecendo com tudo. Além do processo todo está a confusão, e não importa quanto o paciente possa ser organizado, que ele não consegue alterar essa confusão, porque ela é mantida. E inconscientemente mantida para ocultar algo muito simples. O fato, em algumas situações específicas, do qual o paciente não é consciente, que o ódio foi mais poderoso que o amor. Essa é a questão da culpa na neurose obsessiva. O ódio é mais forte que o amor, mas eu não posso ter consciência desse ódio. Virando a página para finalizar nosso encontro, porque eu sei que está todo mundo aí com sono do outro lado. Diz assim, a melancolia é uma forma organizada do estado de depressão, ao qual quase todas as pessoas estão sujeitas. O paciente melancólico pode ser paralisado por um sentimento de culpa, e pode se sentar anos a fio se acusando de ter causado a guerra mundial. Lembrando, então, só pegar emprestado do Freud, no luto, você tem lá o ego, o objeto, a libido está ligada no objeto. Quando eu perco o objeto, essa libido tem que ser retraída, tudo para o ego. Então, perdi o objeto, eu retraio tudo para o ego, o que acontece? Eu perco o interesse no mundo, onde estão os objetos, afinal meu objeto morreu, e tenho uma hipervalorização do eu. Então, quero sair de casa, quero ficar comendo, não quero ver ninguém, quero ficar ali eu. Né? Quando você fala da melancolia que ele está trazendo aqui, existe uma identificação do ego com o objeto. E quando o objeto desaparece, como tem uma identificação, o ego desaparece junto, morre junto. Né? Então, enquanto no luto tem um desinteresse pela realidade externa, na melancolia tem um desinteresse tanto pela realidade externa quanto pelo próprio eu. Por isso que ele está dizendo aqui, o paciente melancólico pode ser paralisado por um sentimento de culpa, pode se sentir anos a fio se acusando de ter causado a guerra mundial. Nenhum argumento produz efeito. Quem atende sabe, não adianta você falar, porque não produz efeito nenhum. Quando é possível se fazer a análise de tal caso, porque quando a pessoa vai fazer análise, um caso desse é muito difícil também, se verifica que esse abarcar em si mesmo a culpa de todas as pessoas do mundo dá lugar no tratamento do paciente ao medo de que o ódio seja maior que o amor. Olha aquele jeito legal de ler isso, né? Então ele está dizendo que na melancolia existe esse medo de que o ódio seja maior do que o amor. Na neurose obsessiva, ele diz, o ódio foi mais poderoso que o amor. Na melancolia, o medo de que o ódio seja maior que o amor. A doença é uma tentativa de fazer o impossível. O paciente absurdamente assume a responsabilidade por desastres generalizados, mas assim fazendo, evita entrar em contato com sua destrutividade pessoal.
Legal isso, né? Isso já é uma ideia mais unicotiana da história. Pessoal, nosso tempo aqui se esgotou. Chegamos aqui então no capítulo 1. Então na próxima aula a gente vai pegar a parte 2, culpa em seu ponto de origem, perda e recuperação do sentimento de culpa, né? Então a gente finaliza o capítulo 1 na próxima aula. Então essa foi a live. Agradeço aí quem assistiu, quem permaneceu, quem sobreviveu, né? Essa live depois vai ficar disponível no YouTube, se tudo der certo, só apertar os botões certos ali. E, bom, quem quiser participar do grupo do WhatsApp, é só mandar uma mensagem no WhatsApp que está lá. Só lá no meu Instagram, você tem um telefone, você manda lá assim: oi, aqui é fulano de tal, põe seu nome para eu saber quem é, para eu salvar. Me põe no grupo do Winnicott, do Ambiente de Processo de Maturação, aí eu te incluo lá. Por quê? Lá você consegue trocar ideia com a gente, porque por aqui às vezes não dá, você não tem que ficar parando. O grupo, então, você tem lá o pessoal 1 hora antes, 1 hora depois, a gente pode debater, trocar umas ideias, mandar piadas, enfim, fazer o que bem entender. Então é isso, obrigado pela participação. Então quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, contribuições e coisas do tipo, eu encontro vocês agora por 1 hora aí, lá no WhatsApp do nosso grupo de formação winnicottiana. Obrigado, boa noite, bons estudos.